O aprendizado é longo, o conteúdo é extenso, a complexidade é crescente, os desafios são enormes. Quem deseja trilhar o caminho da medicina músculo-esquelética deve saber o que te espera. Na medicina músculo-esquelética, iniciamos nossa jornada aprendendo as bases, como a terminologia adequada, a epidemiologia das doenças e comorbidades mais prevalentes, uma anamnese focada no assunto, a resposta inflamatória como toda a sua recuperação, as dores neuropáticas, inspeção estática, inspeção dinâmica, suas correlações clínicas com o exame físico, as manobras semiológicas, o tratamento farmacológico, o uso racional de exames de imagens e exames complementares. Aprendemos a identificar as bandeiras vermelhas, como e quando encaminhar para quais especialistas, ou seja, a qualificação dos encaminhamentos e a correção dos fatores perpetuantes. Isso seria equivalente ao nosso ensino fundamental dentro da medicina músculo-esquelética. E com isso já dá para resolver muita coisa. Então agora você aprende a diagnosticar a síndrome do manguito rotador, você sabe quando pedir uma ressonância magnética para uma dor no joelho, uma dor lombar, você já se sente mais seguro de encaminhar o paciente ou não encaminhar, se é para o ortopedista, se é para o fisioterapeuta, se é para o reumatologista, e você já não precisa mais pedir exame para todo e qualquer paciente que se apresenta com uma dor qualquer. Entretanto, você percebe que alguns pacientes não se enquadram nos diagnósticos tradicionalmente descritos, como bursites, tendinites e hérnias. Aquela coisa simplesmente não se encaixa. O paciente refere uma dor que não tem como fazer aquela correlação, não se parece com nada que você estudou. Alguns pacientes não melhoram com anti-inflamatório gelo-repouso, como a gente esperaria. Nesse momento, você se interessa então pelo ensino médio da medicina músculo-esquelética, onde é apresentado ao aluno o conceito de síndrome dolorosa miofascial e a técnica de agulhamento seco. E aqui, geralmente, o seu mundo vira de cabeça para baixo. Porque agora as dores que antes não faziam sentido, agora ficam muito mais claras, fica tudo mais fácil e você começa a entender melhor o que se passa com o seu paciente. Você aprende a tratar e a resolver essas dores ainda na primeira consulta e de forma resolutiva. Com o tempo você começa a se acostumar e começa a querer ajudar cada vez mais pessoas. Você percebe que queixas que até então não faziam sentido, como o zumbido no ouvido, uma enxaqueca, as bursites, as tendinites, as hérnias, os problemas de coluna, na verdade são decorrentes de dores miofasciais. Daí, daqui a pouco você começa a perceber, todos os dias você tem um ou mais pacientes com alguma dor miofascial e que necessita de um agulhamento seco. Agora você já não consegue mais olhar o paciente com dor de cabeça sem pensar em miofascial. Já é impossível, não dá mais para voltar atrás. Todo paciente que se apresenta para você com uma dor na coluna, a primeira coisa que passa na sua cabeça é dor miofascial. E assim você vai vendo cada vez mais que dor miofascial está presente na maior parte dos casos, na grande maioria, mais de 80% dos casos. Mas ainda assim, tem uma parcela de pacientes que não melhoram. São aqueles pacientes com dor crônica e sensibilização central, fibromialgia, problemas mecânicos como uma escoliose, uma artrose grave ou outra complicação. Os alunos que querem continuar subindo a escadaria de conhecimento perpétuo podem agora vislumbrar o terceiro degrau, ou equivalente ao ensino superior. Aqui você vai aprender a tratar a neuroplasticidade cerebral, a capacidade do cérebro se adaptar frente a uma mudança ou um estímulo. Essas adaptações podem ser adaptativas ou mal adaptativas. E um exemplo simples. Quando alguém perde um dedo por amputação, ele aprende a suprir a falta desse dedo usando os outros como nos usava antes. Ou ainda, alguém que perdeu a visão, essa pessoa vai apresentar um aumento do uso dos outros sentidos e com isso vai se adaptar. O problema acontece quando nos lesionamos, por exemplo, uma lesão por esforço repetitivo, uma tendinite, uma bursite, uma artrose, e o cérebro não consegue encontrar uma maneira de se adaptar. Chamamos isso de uma resposta mal adaptativa. E é justamente nesses casos que podemos intervir fazendo um estímulo com uma agulha de acupuntura no sistema nervoso periférico, induzindo a uma neuroplasticidade bem adaptativa, de modo a reduzir, aliviar a dor e recuperar a função do paciente.